Estimadas irmãs, estimados irmãos, que nos abençoe Jesus e permita o Mestre que os seus ensinos possam encontrar guarida, morada em nossos corações. E aí, em nossos corações, permanecerem esses ensinos como farol a iluminar os nossos caminhos evolutivos. Nós estamos, os irmãos sabem, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. E na sequência, hoje vamos começar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo 16 é Não se pode servir a Deus e a Mamon. A programação para ser abordada aqui hoje é vermos o que Allan Kardec coloca nos itens 1 e 2, que ele dá o título de Salvação dos Ricos, e no item 3, que ele dá o título de Preservar-se da avareza. Então esses são os 3 itens que nos compete abordar hoje. E esses 3 itens são alguns ensinos do Mestre e mais uma parábola do Mestre. Não há um comentário específico do Allan Kardec sobre esses itens separados. Ele vai analisar esses itens um pouco mais na frente, junto com outros itens, certo? Vai analisar isso, de forma que os irmãos que forem falar em outros dias, a partir de sexta que vem, segunda, na sequência, vão abordar os comentários do Kardec. Mas vamos, de uma forma sucinta, ver o que Allan Kardec traz para nós desses itens específicos. Sobre esse assunto aqui, salvação dos ricos, ele começa colocando esse item 1, que é uma passagem do evangelista Lucas, registrado por Lucas no capítulo 16, versículo 13. E diz, isso é a palavra de Jesus, né, meus irmãos? Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está, então, aí em Lucas. Antes de prosseguirmos, estamos percebendo aí que Jesus cita que não podemos servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. Mas o que é mesmo Mamon? Mamon, segundo alguns estudiosos da doutrina espírita, de forma mais específica, o nosso irmão Rodolfo Caligares, no livro O Sermão da Montanha, e o nosso irmão J.B. Jean Baptiste Rostang, no livro Os 4 Evangelhos, no volume 4, eles dizem, de forma bem resumida, que Mamon era um dos deuses
ou divindade da antiguidade, que os povos antigos, portanto, adoravam. Principalmente os sírios adoravam esse deus chamado Mamon. E as estátuas desse deus, dessa divindade, eram feitas, fundidas, ou em prata ou em ouro. E o que representava esse Deus? Representava a riqueza. E representando a riqueza, representava junto todos os vícios da humanidade relacionados com a riqueza. Então, Mamon era um Deus para os antigos, mas muito antes de Jesus, né? De forma que quando Jesus veio e falou em Mamon, Jesus sabia que os povos, desde priscas eras, alguns povos cultuavam esse Deus chamado Mamon. Então, Allan Kardec ele, na verdade, o Lucas, né, relata o que está escrito aí. Então, aproximou-se dele, de Jesus, um mancebo, um jovem, e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Pergunta clara, né? Chega e fala para Jesus: Bom mestre, quero adquirir a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ele primeiro faz uma pergunta. Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o jovem pergunta: Mas que mandamentos? Os irmãos estão percebendo o diálogo? Jesus conversando com o jovem pergunta: o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus primeiro fala para ele: ó, você está me chamando de bom, mas bom, na verdade, só Deus o é. Porque Jesus era bom, né? Mas Jesus está demonstrando ali humildade. Ele poderia, o Espírito puro, perfeito, precisaria disso, mas está demonstrando que Jesus não perdia tempo, né? Ele aproveitava toda ocasião para ensinar. E começa ensinando a importância de termos humildade, que o jovem precisava ter humildade. E a gente vai ver depois por quê aqui. Então, explica isso, que bom é só Deus, e responde o jovem: só que você quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos, segue os mandamentos. E o jovem pergunta: mas que mandamento? Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. São os 10 mandamentos, né, meus irmãos? Estou falando aqui, estou falando dos 10 mandamentos. Estou falando para aquele jovem: segue os 10 mandamentos. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Olha só. Lembra quando falamos da humildade? Ele não tinha nenhuma, né? Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Olha, né? Durão, né?
Esses mandamentos aí eu já faço tudo. O que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Nossa Senhora, imagina a gente no lugar desse jovem. Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí depois você vem e me segue. O que falta um jovem? Isso. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho. Por que ele foi embora tristonho? Porque possuía grandes haveres. Ele era rico, muito rico. Mas Jesus fala para ele vender tudo, dar tudo para os pobres. Era demais para ele, né? Ele foi embora triste, porque ele não dava conta de fazer isso. Jesus, ali, os discípulos estavam ouvindo aquela conversa. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, falando de novo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem, os evangelistas, aqui pelo menos 3 que Allan Kardec coloca, retrata essa passagem. Mateus, no capítulo 19, versos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versos 18 a 25, e Marcos, no capítulo 10, versículo de 17 a 25. Então, irmãos, Jesus diz, digo-vos em verdade que bem difícil é. Ele falou que é impossível. Que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. E repete, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa figura que Jesus usa, falar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, em razão dessa figura utilizada de Jesus, muitos criticam essa passagem dizendo, ou seja, Jesus está dizendo que rico não entra no reino dos céus. Porque como é que um camelo passa no buraco de uma agulha? Impossível, né? Um camelo passar no buraco de uma agulha? Passa nunca. Então Jesus está dizendo que rico nunca vai para o céu. Ou seja, nunca vai obter salvação, que nós, espíritos, sabemos que salvação é evolução. Então, interessante essa figura do camelo. E Allan Kardec percebeu isso. E ele Allan Kardec coloca uma nota de rodapé no Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre essa questão do camelo. E ele diz assim, essa arrojada figura, ele chama de arrojada, que Jesus usou uma figura arrojada, e de fato é, um camelo passando no fundo da agulha. Então diz Kardec que essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. A comparação parece que está meio sem sentido. Acontece, ele vai explicar, acontece, no entanto, que em hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo
camelo e um cabo. Então, em hebreu, a mesma palavra em hebreu, na língua hebraica, podia designar duas coisas, um camelo e um cabo, ou seja, o cabo é corda, uma corda. Podemos imaginar um barbante grosso ou uma corda. Então, na língua hebraica, quando eles usavam essa palavra, que eu não sei a pronúncia aqui, podia significar essas duas coisas. Ou podia estar falando de camelo, ou podia estar falando de corda. Então, diz Kardec, na tradução, ao traduzir o Novo Testamento, ele foi passando, sendo traduzido, né, para o latim, para o grego, até que foi traduzido para as outras línguas. Na tradução, deram-lhe, quem traduziu, deu o primeiro desse significado, palavra camelo. Mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação, ou seja, uma corda ou um barbante. É pelo menos mais natural. E aí, quando você pega o outro significado, um barbante, aí já não fica tão estranho mais um barbante passar no fundo da agulha. Certo? Então, quando a gente lê isso aqui, é importante a gente compreender que está falando aqui não é do bicho camelo, certo? Está falando de uma corda ou de um barbante grosso, ok? E aí a figura de Jesus tem sentido, certo? Muito bem. Mas a gente vê que Jesus diz assim, ó, que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ele está falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Allan Kardec vai comentar isso mais na frente e diz mais ou menos assim, ó, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que possuem essa riqueza, conforme se pode compreender dessa passagem de Jesus, se ela foi interpretada ao pé da letra, e não segundo o Espírito, Deus, que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns dos seus filhos um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Meus irmãos, se fosse assim, praticamente impossível um rico entrar no reino dos céus, ora, Deus estaria criando uma armadilha para alguém que fosse rico. Uai, se ele, que é Deus, que criou tudo, sabe que um rico não vai dar conta de entrar no reino dos céus, interpretando ao pé da letra, e ele dá riqueza para alguém, aí ele está condenando esse alguém ao sofrimento. Então é uma armadilha, Deus está criando uma armadilha para o filho dele, que ele sabe que o filho não vai dar conta de superar as dificuldades da riqueza. Então, precisamos entender que quando fala no obstáculo da riqueza, não está falando de forma um obstáculo absoluto, é relativo, é difícil, é impossível, não. Porque se fosse impossível, de novo, Deus estaria dando um presente grego para o filho dele. Estaria criando uma armadilha para o próprio filho. E Deus, em sua bondade, não faria isso com o próprio filho.
Muito bem. Na sequência, Allan Kardec vai dizer isso que está projetado aí, ó. Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera, fascinação, a riqueza é uma prova muito arriscada, muito mais perigosa do que a prova da miséria. A gente aqui não acha não, né? Quem não é rico está doido para ficar rico. Mas é muito mais perigosa, meus irmãos. Por quê? Pelos arrastamentos, tentações, fascinação. A riqueza é a suprema excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Claro, né? O que o Kardec está dizendo aqui, né? Então, lembrar, a riqueza é muito mais perigosa do que a pobreza. Excita o orgulho, excita o egoísmo e excita a sensualidade. Diz Kardec ainda, ela produz tal vertigem, riqueza, que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Esquece também os que com ele a partilharam e os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Que está dizendo que a pessoa que era pobre e fica rico, geralmente o que acontece? Esquece as coisas que aconteceram quando ele era pobre, esquece quem ajudou ele, que era amigo dele quando ele era pobre. Ele se torna, então, muitas vezes, insensível, egoísta e vão. Larga o que era passado para trás, torna-se outra pessoa. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Claro, né? A riqueza torna difícil a jornada, nossas provas, nossa vida torna. Mas não é impossível vencer as dificuldades que a riqueza traz. Se a pessoa souber usar a riqueza, na verdade, ela pode usar aquilo como meio de salvação. Salvação para nós é evolução, né? Então, para quem sabe usar a riqueza, ela pode sim ser muito útil. O problema é saber usar a riqueza, que raríssimos ricos sabem usar. Mas tem quem sabe. Tem quem sabe. Quando, diz Kardec, antes de entrarmos aqui na avareza, diz Kardec que quando Jesus disse ao moço, ao jovem rico, sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele falou para ele: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Nós já vimos isso. Não pretendeu, de certo, é Kardec dizendo, não pretendeu Jesus, de certo,
estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Tranquilo? Então, quando Jesus falou para ele, vende tudo, dá aos pobres, vem, me segue, Jesus não estava querendo dizer que todo mundo que é rico, tem que vender tudo, dar tudo para os pobres. Não é isso que Jesus estava querendo ensinar ali naquele momento. Jesus estava dizendo que é importante a pessoa não ter apego aos bens terrenos. Isso sim, esse sim é que é o problema. É ser apegado aos bens terrenos. E aí a coisa se complica. Porque não só rico, tem rico que não é apegado. Raro, mas tem. Mas tem muito pobre que não tem quase nada e também é muito apegado. Mas muito apegado. Tem pobre que não tem praticamente nada, mas aquilo que ele tem, se você relar, ai, ai, ai. Criou confusão, criou inimigo. Então não é o fato de a pessoa ser rica ou pobre que a torna apegada. Se ela é rica, ela tem mais, para ela, objetivo para se apegar, né? Mas o problema é que muitos de nós pobres também somos apegados ao nada, quase nada que a gente tem. A pessoa tem um avião, é apegado ao avião. A pessoa às vezes tem uma bicicleta, é apegado à bicicleta. Não mexe na minha bicicleta. Briga, se for preciso matar, mata por causa da bicicleta. Então o problema não é ser rico, ser pobre. O problema é o apego aos bens terrenos. Aquele moço, diz Kardec, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Allan Kardec está dizendo? Aquele jovem, porque ele seguia alguns mandamentos, alguns, não todos, achava que estava quite com a lei divina. Mas ele demonstrava o quê? Apego. Tanto é que quando Jesus falou para ele, vai e vende, depois você volta e me segue, ele foi embora tristonho, porque ele era rico, apegado, não dava conta de fazer isso. O que Jesus lhe propunha, diz Kardec, era uma prova decisiva. Ele estava dizendo que seguia os mandamentos todos, e Jesus foi mostrar para ele que ele ainda tinha muita coisa por melhorar. Muita coisa. E Jesus sabia, Jesus conhecia ele, o jovem rico, por dentro. E sabia onde estava o problema dele. Estava no apego aos bens que ele tinha. E por isso Jesus propõe, fala isso para ele. Ou seja, Jesus propunha uma prova decisiva para aquele jovem, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Certamente que esse jovem tinha lá suas virtudes, podia ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não falar mal de ninguém.
não ser vão, certamente não ser orgulhoso, honrar pai e mãe, certamente que ele tinha muitas virtudes, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude do jovem não chegava até a abnegação, ser abnegado. Isso que Jesus quis demonstrar, diz Kardec. Fazia uma aplicação do princípio da fora da caridade não há salvação. Então a gente vê que Jesus estava mostrando para aquele jovem que ele ainda não cumpria todos os mandamentos. O que ainda faltava para ele ser um espírito evoluído. Que na linguagem da época era para ele ganhar a vida eterna. É ser desapegado. E ali o jovem percebeu que foi embora triste. Ele percebeu que ele não dava conta. Ele era apegado. E de novo, irmãs e irmãos, isso tem que servir para nós. Esse ensinamento de Jesus não é para alguém desconhecido, um jovem de uma certa época, é para nós. Isso é atual, é para o dia a dia de nossas vidas hoje. É preciso que a gente pare, pense, chegue em casa, matuta, como é que eu estou levando minha vida? Eu sou apegado aos bens terrenos? Porque, de novo, muitos de nós são apegados a coisa boa e a gente é apegado. Mas, no item 3º, Allan Kardec trata nesse capítulo de um item com esse título aí, preservar-se da avareza. E Allan Kardec coloca aqui uma outra passagem de Jesus. Como é que é? Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Vamos imaginar a cena, Jesus caminhava, um monte de gente em volta. Era assim, né? Um monte de gente em volta, caminhando, conversando, ensinando, parava, todo mundo sentava em volta para ouvir, sempre muita gente em volta. Então no meio da turba, um monte de gente, um homem disse para Jesus: Mestre, fala para o meu irmão dividir comigo a herança que tocou para nós. Quer dizer, os pais dessa pessoa morreu, eles tinham direito à herança, mas o irmão dele não queria dividir a herança com ele. Olha o que está sendo proposto por Jesus. Fala para o meu irmão dividir comigo a herança. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Mas, gente, a minha função não é essa não, de ser juiz, de mandar dividir herança. Eu não vim para isso não. Isso não é a minha função. E acrescentou: tende cuidado de preservar-se de toda avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha que coisa. Falou para aquele homem: cuidado com a avareza, hein? Porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Qualquer que seja a abundância, pode ser o mais rico do mundo. A vida dessa pessoa não depende dos bens que essa pessoa possua.
Jesus falando para esse homem, evidentemente que isso é para nós hoje. A gente tem que trazer isso para nós, para o nosso dia a dia, parar e pensar. Tende cuidado para não ser avarento. Não ser avarento. Pão duro, sabe? Dificuldade para ajudar os outros. Quando alguém pede ajuda, a gente pensa 1000 vezes, tenta achar uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, para não ajudar, tenta fugir. Você está caminhando na rua, vê alguém lá na frente que você sabe que vai te pedir alguma coisa, você muda de calçada, você muda de rua. Não acontece com a gente, não? Eu estou falando de mim. Espero que com os irmãos não aconteça. Sabe aquele parente complicado? Chega lá na sua casa, você fala, ai, vai me pedir coisa. Lá vem encrenca. Sabe? Meus irmãos, a gente tem que parar e pensar, esses ensinamentos de Jesus é para a nossa vida do dia a dia. É para essas coisas. A abundância, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a vida do homem não depende dos bens que ele possui. Não mesmo. Porque o homem mais rico do mundo, que era o mais rico, morreu. O atual mais rico vai morrer. E pode ser que morra daqui a pouquinho. Todos nós vamos desencarnar. Então, para que essa avareza, essa ponduragem? As outras pessoas não são estranhas, são nossos irmãos, nossas irmãs, nossos irmãos. E na sequência, Jesus fala isso para aquele homem que fez aquilo, pediu para ele falar para o irmão dividir a herança. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem. É uma parábola que Jesus, uma historiazinha que Jesus cria ali na hora para passar um ensinamento para aquele homem. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Percebe o problema do homem? Ele plantava, e naquele ano que ele plantou, produziu demais, e ele não tinha onde botar, onde armazenar o que ele ia colher. O que eu vou fazer? Não tenho onde colocar o que eu vou colher? Aqui está, diz. Aí ele pensou, falou, já sei o que eu vou fazer. Demolerei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Então, o que ele pensou em fazer? Esse é Jesus contando para aquele homem. Ele pensou, vou colher demais, não tem onde pôr, então o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar o celeiro que eu tenho, pequeno, vou fazer outros maiores, e tudo que eu colher, eu pôr lá dentro, meus bens, eu ponho lá dentro desses celeiros maiores. E aí, então, até aqui, meus irmãos, tudo certo, né? Tudo certo, nada de errado em fazer celeiro maior.
É o que tinha que fazer mesmo. Ele ia deixar apodrecer as coisas, perder lá no campo. Até aqui tudo bem. Fazer celeiro maior, guardar direitinho. Isso é o que tinha que fazer mesmo. O problema está aqui no final. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Aqui está o problema. Hora nenhuma ele pensa que ele podia ser útil, que ele podia ajudar. Hora nenhuma ele pensa que tinha gente lá fora, vizinhos, certamente, amigos, passando fome. Mas não pensou em ninguém não, pensou nele só, egoisticamente. Encher os meus celeiros e agora eu não preciso trabalhar mais. Vou ficar tranquilo pro resto da vida, só comendo e bebendo, usufruindo do melhor da vida. Aqui está o problema. E Jesus continuando falando. Mas Deus, ao mesmo tempo que esse homem falou isso, esse do celeiro, disse ao homem: que insensato és, essa noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? Ou seja, pensando, vai guardar e vai precisar trabalhar mais, usar daqui pro resto da vida. Você vai morrer hoje. E o que você vai guardar, o que você ia guardar, vai servir para quê para você? Isso, meus irmãos, é para nós. A gente não pode, desculpa eu estar insistindo, a gente não pode esquecer, a gente não pode interpretar isso aqui como uma história bonita, algo que Jesus falou, que é interessante. Não, é muito mais que isso. Está ensinando a viver, ensinando a aproveitar a reencarnação, porque senão a gente vai desencarnar e vai voltar para o plano espiritual tão atrasado quanto a gente era quando nasceu, quando reencarnou. Isso é para o dia a dia das nossas vidas, é para nós, não é para gente lá de fora, não. Muitos de nós, a gente passa a vida correndo atrás de coisas materiais e esquece o principal. A gente corre atrás do material que a gente vai deixar em qualquer momento. A gente não sabe, pode ser hoje, você deita, amanhã você não acorda. Desencarnou. E passou a vida inteira naquela luta, aquela coisa louca para adquirir, comprar e tal, aquela louca, não tem tempo para ninguém, não tem tempo para outra coisa, é comprar, ter, possuir. E vai desencarnar de repente. E não vai levar. Precisa encerrar. Jesus conclui dizendo: é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. A gente precisa aprender a ser rico diante de Deus. E como é que a gente se torna rico diante de Deus? Desenvolvendo as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso espírito, nos precavendo. Nós estamos encarnados, meus irmãos, não é para ganhar dinheiro. Nós estamos encarnados para desenvolver
nossas virtudes, nosso espírito. É para isso que a gente está encarnado. Só que a gente encarna e se perde no meio do cipoal das coisas materiais. É só coisa material, é bem, mais bem, mais isso, mais aquilo, mas é meu, aquilo que é meu, que é para mim. E o principal, que é desenvolver o nosso íntimo, o nosso espírito, as nossas virtudes. Vai ficando. Quando der, eu penso nisso. Agora eu sou jovem, tenho que aproveitar minha virtude para ganhar dinheiro, comprar coisa enquanto eu sou jovem. Jesus. Você pode desencarnar amanhã. E não desenvolveu qualidade moral nenhuma. Fazendo uma espécie de resuminho, a riqueza não é. Dentro desse círculo amarelo está escrito não é. Esse primeiro. Então a riqueza não é instrumento de perdição, não é. A pessoa que sabe usar, vai usar para o bem. Então, necessariamente, riqueza não é instrumento de perdição. É só para quem não sabe usar. Não é facilidade no caminho, realmente não é. Já vimos que a prova da riqueza é difícil, muito difícil, mais difícil que a da pobreza. Não é fatalidade de perdição, não é. Quem é rico está perdido? Não. Basta saber usar a riqueza. A riqueza é, no outro círculo lá, a riqueza é elemento de progresso. Claro que é. Claro que é. Progresso depende de recursos. Depende de riqueza. A riqueza é prova muito arriscada. É. Muito arriscada. Por causa de tudo aquilo que a gente viu, né? Os excessos que ela patrocina. E pode ser um meio de salvação para a pessoa que souber usar bem. Quais os perigos? É supremo excitante do que? Do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. E aí embaixo, está bem apagadinho, né? Riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Já vimos isso, Kardec diz. Falou da riqueza, agora da salvação. Salvação para nós é evolução espiritual. Não é. Salvar-se não é despojar-se do que se possui. É observar os mandamentos, praticar a verdadeira caridade. É assim que a gente evolui. Para o rico mancebo, para o jovem rico, a salvação dele, ou seja, a evolução dele, ele deveria fazer o quê? Especialmente, desapegar-se dos bens terrenos, praticar a verdadeira caridade. Isso ele não fazia. E Allan Kardec, essa passagem aqui já falamos, mas o rico, mancebo, jovem, não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Aqui na sequência, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, não vai dar tempo. Ele comenta essa frase de Jesus, essa que nós já vimos. O louco, sabe aquele homem que ia guardar tudo no celeiro? Louco, esta noite perderão a tua alma, e o que tem ajuntado para quem será? Emmanuel comenta essa frase nesse livro, Alvorada do Rei. Em suma, ele vai dizer isso, que do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente, o homem que realmente lhe pertence. Do ponto de vista da posse,
Em se falando de posse, o que a gente possui mesmo, de fato? É isso que ele vai dizer. O que é nosso mesmo? Ele vai dizer que o corpo é uma bênção, mas o corpo a gente perde sim, de uma hora para outra. Então a gente não tem, na verdade. De uma hora para outra a gente pega uma doença incurável. Então o corpo, não, a gente não possui, a gente usa por um tempo. A família também, é uma equipe de corações afins e menos afins, em que ele estagia. Família também não é a minha família, a minha esposa, os meus filhos, meu. Posse. O meu filho não é meu, a minha esposa não é minha. A gente convive aprendendo a viver com os outros. Ninguém pertence a ninguém. Pertencemos a Deus. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver pode ser mudado. Pessoas que a gente gosta, que a gente acha que gosta da gente, de repente muda tudo. Pessoas somem das vistas da gente, para de gostar da gente, a gente começa a ver defeito na pessoa, a pessoa vê defeito na gente e aquilo acaba. O nome da gente, nem o nome da gente a gente possui. Nós vamos falar, o meu nome. O meu nome. Tem um ciúme do próprio nome, não toca, não mexe comigo. Isso é apenas uma doação de registro civil. As potências mentais, os recursos físicos, a inteligência, a beleza física, ser forte fisicamente, isso de repente acaba tudo. Muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações. De repente acaba tudo. Inteligência, a pessoa sofre um AVC, uma coisa, não dá conta de raciocinar mais, não dá conta de pensar mais. De repente, assim, acontece uma coisa, acaba a saúde, definha, se torna esquelética de uma hora para outra. O prestígio social, que muitas vezes as pessoas me adoram na sociedade. Tudo mutável. De repente, ninguém mais lembra da gente. De repente, está todo mundo criticando a gente lá fora. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias. Até o conhecimento que a gente tem é provisório. Tudo na Terra é provisório, meus irmãos. Está tudo mudando, está tudo evoluindo. Os conhecimentos que a gente tem hoje, daqui a uns tempos, já não serão verdadeiros mais. Intelectualmente falando, que eu estou dizendo. A fortuna material é um empréstimo de poderes superiores. Acabamos de falar. Dinheiro, por mais que você tenha, bens, por mais que você tenha, de repente acaba tudo. Tudo que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, bondade, favor ou benefício que Deus está prestando a nós. É favor que Deus está fazendo para ver se a gente aprende a evoluir, aprende a corrigir os defeitos morais que a gente tem. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma. Então, o que a gente realmente tem? Que é nosso? A nossa própria alma, o nosso espírito. E já que somos usufrutuários, porque do resto a gente só usa, a gente não é dono, a gente só usa, o resto tudo a gente só usa, até o corpo não é nosso, a gente só usa. Unicamente a nossa própria alma, e já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino, no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Você vai largar tudo que é material aqui, vai chegar no plano espiritual e vamos perguntar:
O que você fez lá? O que você aproveitou essa encarnação? Ah, eu comprei muitos bens, fui rico, gastei, fui bonito, fui forte, famoso. Ai, ai. E o que interessa? A gente não fez. Você se tornou menos orgulhoso, menos egoísta, vaidoso e por aí afora. É isso que a gente tem que pensar, gente. Jesus está falando isso para a gente, não é para os outros. Muito obrigado. Deus abençoe.